O lançamento de Fórmula 1, o filme, está chegando. E nós, do The Race, tivemos a sorte de assistir a uma pré-estreia durante o Grande Prêmio do Canadá, junto com um público que incluiu o campeão mundial de 1997, Jacques Villeneuve. Antes de tudo, um aviso. Vem spoiler por aí. Não vamos contar toda a trama do filme, mas vamos revelar alguns detalhes importantes que talvez você prefira não saber antes de assistir. Esse é realmente um filme que vale ser visto no cinema. Se alguém preferir esperar para ver esse vídeo depois de assistir ao filme, a gente entende. Mas agora que você foi avisado, aqui estão os principais aspectos que reparamos nessa primeira sessão. Brad Pitt completou 60 anos durante as filmagens, o que já é forçar um pouco até para os padrões do Fernando Alonso. O personagem dele, Sonny Hayes, volta à Fórmula 1 depois de 30 anos fora, o que significa que ele teria pouco mais de 50 anos no máximo. Sim, é um exagero, mas ainda dentro dos limites aceitáveis de um filme. Pitt é o protagonista e peça central da produção, então o público precisa aceitar isso. Mas o que o filme não explica é como ele conseguiu os pontos da superlicença para correr na Fórmula 1. O jeito como ele volta, tirado do mundo dos pilotos freelancers para correr no meio da temporada, é totalmente real. Mas o filme dá uma justificativa razoável. O que decepciona é que, assim como várias outras tramas superficiais do filme, o choque entre juventude e experiência é tratado de maneira bem rasa. Apesar da trama principal ser sobre redenção, há vários fios narrativos que são puxados e largados sem conclusão. As limitações do roteiro também fazem com que esse seja um dos papéis menos carismáticos de Pitt. É um desafio para Damson Idris, que faz o colega de equipe de Hayes, Joshua Pearce. Ele é um personagem simpático, mas o roteiro não deixa ele brilhar como poderia. O filme tem várias aparições rápidas de rostos conhecidos da Fórmula 1, mas alguns nomes famosos realmente fazem participações especiais. O chefe da Ferrari, Fred Vasseur, e Zac Brown, da McLaren, aparecem numa coletiva da FIA, apresentada por Tom Clarkson, junto com o chefe da equipe fictícia, a PXGP. E o que você acha da PXGP? Perguntam para Vasseur. Ele responde, eu não acho, queimada certeira. Toto Wolff e Stefano Domenicali também aparecem rapidamente. Domenicali, aliás, de forma bem forçada. Já o ex-chefe da Haas, Günther Steiner, surge no muro dos boxes, soltando seus xingamentos tradicionais. Lawrence Stroll, dono da Aston Martin, também aparece. Mesmo sendo o produtor do filme, Lewis Hamilton só aparece na pista em uma cena curta, sem fala. Os outros pilotos aparecem mais como figurantes. A cena inicial de corrida nas 24 horas de Daytona, com Hayes dirigindo um Porsche 911 rumo à vitória, provavelmente na categoria GTD, lembra um pouco o clássico Le Mans, de 1971, com Steve McQueen. Depois de algumas cenas mais calmas para apresentar o personagem, Hayes entra na correria dos boxes e vai para a pista. A edição de som nessa sequência é sensacional, especialmente durante a corrida noturna. Dá para sentir cada impacto, como se a gente estivesse dentro do carro. Uma introdução que algumas cenas seguintes de corrida não conseguem superar. Apesar da Fórmula 1 querer que o filme seja uma vitrine brilhante do esporte, quem acaba se beneficiando mais é o campeonato americano IMSA. O terrível acidente de Martin Donnelly em Jerez, em 1990, no qual ele ficou preso ao banco jogado na pista, é reaproveitado no filme como parte da história de Hayes, com a permissão do próprio Donnelly, claro. Segundo o filme, Hayes era uma jovem promessa correndo pela Lotus em 1993, quando sofreu o acidente, que começa em Brands Hatch, na Inglaterra, e termina atrás do paddock em Jerez, na Espanha, graças à montagem com imagens reais. Diferente de Donnelly, Pitt volta a correr no nível mais alto, mas o acidente, um dos mais marcantes da Fórmula 1 nos últimos 50 anos, é bem utilizado na trama. O que confunde é o personagem de Javier Bardem, Rubens Cervantes, ex-companheiro de Hayes e hoje dono da PXGP, parecer surpreso ao saber da gravidade do acidente 30 anos depois. É uma das cenas mais desajeitadas do filme. Felizmente, as cenas de corrida evitam os clichês mais irritantes dos filmes de automobilismo. Não tem marcha secreta, nem 20% a mais de aceleração na última volta. Claro, tem algumas disputas forçadas nas retas e ações exageradas,
mas isso já era esperado de um filme de Hollywood. Nunca se viu a Fórmula 1 desse jeito. Aproveitando a tecnologia de câmeras usadas em Top Gun Maverick, do diretor Joseph Kosinski, as imagens on-board são impressionantes. Isso fica mais evidente no início do filme, quando a ação é limpa, espetacular e intensa. As mudanças rápidas da câmera frontal para o rosto do piloto são incríveis, assim como os sons do carro na pista. Só que às vezes o tamanho dos carros não bate direito com o resto da cena, o que incomoda um pouco, mas são exceções. A Fórmula 1 nunca foi tão bonita nas telas, e a técnica das câmeras é admirável. Só é uma pena que o padrão não se mantenha do início ao fim. A busca por autenticidade é louvável, mas criou algumas limitações que não ajudam o lado cinematográfico. Tanto Kosinski quanto o produtor Jerry Bruckheimer foram muito respeitosos com a Fórmula 1 e tentaram fazer tudo parecer real. Mas isso acabou limitando a trama a dramas dentro da equipe fictícia, sem envolver os rivais reais do mundo da Fórmula 1, o que limita bastante. Essa autenticidade funciona em alguns pontos, mas falha em outros. E a sensação que fica é que, por mais que filmar durante os grandes prêmios tenha sido uma excelente oportunidade, o resultado final serviu mais aos interesses da Fórmula 1 do que aos do cinema e, por consequência, aos do público. Como é um filme sobre corridas, é claro que tem batidas, e das grandes. Tem um baita acidente em Monza que termina com um incêndio estilo Romain Grosjean. Até aí tudo bem. O problema é que o carro voa de um jeito que lembra o acidente de Alex Peroni na Fórmula 3 em 2019, e a execução não é das melhores. Na verdade, a forma como o carro decola lembra o desastre de Mimo Moreno no filme Driven, de 2001, mas é bem melhor. Também tem uma batida grande em Las Vegas que não convence muito. E claro, tem vários pilotos machucados, mas isso tem pouco peso na trama. A estratégia de pneus é um ponto importante na Fórmula 1 e é um tema recorrente no filme. Seja Reis escolhendo pneus por conta própria ou em reuniões estratégicas, o assunto aparece o tempo todo. É uma tentativa válida de ser realista, mas que pode confundir o público. A narrativa não flui fácil. Em vez de mostrar, o filme muitas vezes prefere explicar, com os comentaristas David Croft e Martin Brundle narrando o que está acontecendo. No geral, o filme explica demais, podia só mostrar. Tem até um momento em que ter pneus novos disponíveis no fim da corrida, por ter sido eliminado cedo no qualifying, vira fator decisivo. É uma situação real, mas talvez real demais para quem não acompanha a Fórmula 1. Ainda mais porque até aquela hora o filme nem menciona o qualifying. Para quem entende do assunto, faz sentido, mas para o público geral, é mais uma daquelas vezes em que as regras precisam ser explicadas, quando talvez nem fosse necessário. Tem bastante comportamento antiético por parte da equipe APX, chega perto do que se viu em Singapura 2008. O filme até tenta justificar, dizendo que a equipe foi maltratada por um diretor de prova incompetente e fácil de enganar. Mas essa ideia de fazemos nossas próprias regras porque ninguém gosta da gente é mal desenvolvida, não convence. Mas na real, tudo o que eles fazem, segurar os outros, causar safety car de propósito, tirar adversários da pista, já aconteceu na Fórmula 1. Não tudo com a mesma equipe nem na mesma temporada, mas já aconteceu. E como é um filme de Hollywood, é até esperado. O problema é que enquanto as tramas na pista são exageradas, as histórias fora da pista, que deveriam sustentar o filme, são mornas. O vilão da história só revela suas intenções perto do fim, e a relação entre Hayes e Pearce é mal trabalhada. As filmagens de Fórmula 1, o filme, não aconteceram só nas corridas. Algumas instalações reais da Fórmula 1 foram usadas. A sede da PXP, por exemplo, é a sede da McLaren, em Woking. As cenas no simulador foram gravadas na Mercedes e mostram um pouco da tecnologia que raramente é vista pelo público. Tem também cenas gravadas durante 4 dias de funcionamento do túnel de vento da Williams que mostram detalhes técnicos raramente exibidos. Para os fãs, só isso já vale o ingresso. E vale lembrar que os carros da PXGP, que têm como base os monopostos da Fórmula 2, foram feitos pela Mercedes. Os fãs hardcore, que são boa parte do nosso público, vão ter que aceitar algumas liberdades criativas, mas se quiserem procurar erros, vão achar vários.
Por exemplo, o personagem de Pete só entra nos autódromos a pé pela entrada dos boxes, o que é aceitável como licença poética. Mas citar Louis Chiron para justificar a idade do personagem e dizer que ele venceu em Mônaco aos 50 anos é um erro. Sim, ele correu em Mônaco aos 55, mas venceu lá aos 31. Também tem várias violações de regulamento, como trocar de piloto entre o qualify e a corrida. Mas, por outro lado, o filme acerta em várias regras, talvez até demais para o público comum, já que muita coisa precisa ser explicada. A gente não falou muito sobre os bastidores, mas se quiser saber mais, é só ver nossos vídeos anteriores. E afinal, vale a pena ver Fórmula 1, o filme? Com certeza! Nos primeiros 20 ou 25 minutos é ótimo. Mesmo que depois perca um pouco o rumo, a gente realmente vê a Fórmula 1 de um jeito novo. Mesmo que no fim as cenas fiquem confusas e sem o brilho do começo. O filme atende mais ao que a Fórmula 1 quer mostrar do que ao público que busca um drama bem contado, envolvente. Fica a dúvida se a história, os personagens e as emoções realmente funcionam no cinema. Dá para sentir que filmar no mundo real e seguir as exigências da categoria limitou a narrativa. Mas não dá para negar a conquista técnica. E tem que aplaudir o esforço da equipe para mergulhar no universo da Fórmula 1, mesmo que não tenham aproveitado tudo o que podiam. No fim das contas, quem vai decidir se Fórmula 1 o filme é sucesso ou fracasso são os espectadores dos cinemas e das plataformas de streaming.